Cláudio, em primeiro lugar, bem-vindo. Obrigada por você estar aqui com a gente, contando a sua história. Uma história incrível que me fascinou desde que eu ouvi a primeira vez. Muito diferente de tudo que vocês já ouviram, eu tenho certeza. A Gil entrando, minha sócia. Oi, Gil. Uma história muito diferente de tudo que vocês já ouviram, e que levou o Cláudio a se reposicionar, né? O Cláudio, ele tinha ele era percebido de uma forma, ele passou o começo da carreira, uma boa parte da sua carreira, construindo uma marca pessoal. E como que você constrói uma marca pessoal? Através de todos os impactos que você vai gerando, né? Você interage com as pessoas, você deixa uma percepção nelas, e isso vai formando a sua reputação. E, de repente, a vida do Cláudio deu uma guinada e ele, enfim, acabou, a partir dessa guinada, descobrindo outras dimensões da sua identidade e construindo uma nova marca. Então, Cláudio, bem-vindo. Eu queria te pedir para você começar contando a sua história, essa história incrível, e como é que tudo aconteceu. Primeiro, para quem está nos ouvindo aqui, entender, né, o que foi a sua trajetória. E depois a gente discute um pouco aqui a questão da marca e a percepção das pessoas. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Um abração para todo mundo que está chegando aí. Essa história começou, eu era executivo, fui executivo a vida inteira. E aí começou quando a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar fora, para ir morar no exterior. Eu tinha sido executivo a vida inteira, tinha resolvido fazer uma parada para empreender, fui abrir um negócio próprio. E aí eu tinha colocado todas as minhas energias, todas as minhas economias nesse negócio próprio. Veio esse convite para ir morar no exterior. Eu era super machão, a gente cresce nessa sociedade machista que leva a gente a acreditar que a gente tem que ser o provedor a todo custo, né? Então, eu, como machão, nunca tinha fritado um ovo na minha vida. Até os 38 anos, essa história tinha tudo para dar errado. Deu tão certo que virou livro, virou palestra, vai virar filme, enfim. Mas aí ela recebeu o convite, não tinha motivos para aceitar. Mas duas coisas acabaram pesando. A primeira é que ela tinha batalhado a vida toda para ter uma carreira internacional, e eu achava que era uma grande sacanagem eu chegar e botar água nesse chope. Por mais que fosse duro para mim, eu ficava imaginando, bom, pelo menos, sei lá, eu vou para Singapura, receber um convite para ir para Singapura, do outro lado do mundo. Falei, mas tudo bem, vou para Singapura, posso voltar a ser executivo de comunicação, posso vender vinho, que era a loja que eu tinha aberto, posso tentar fazer alguma coisa. Mas não sei se ela vai ter outra vez essa oportunidade. Então eu fui, embora fosse muito machista, mas porque não tive coragem de dizer não. E eu achava que ia ter um visto de trabalho quando chegasse em Singapura. Então eu ainda falei, vou ficar bonitão aqui, faço um sabático de uns 6 meses e depois vou trabalhar, né? E aí, quando eu pisei em Singapura, eu descobri que não ia ter um visto de trabalho, virei um dono de casa compulsório. E a marca, né? Inesperada, né? A marca macho do século XXI não tinha nenhum planejamento. E demorou para acontecer esse planejamento. Eu posso imaginar. E aí, como é que foi essa transição? A gente fala muito em marca pessoal da questão da identidade, né? A gente passa a vida construindo uma identidade e também se conhecendo. Marca pessoal tem muito de autoconhecimento. Quem eu acho que eu sou? Geralmente, quando você é um adolescente, você acha que sabe exatamente quem você é e sabe tudo e é cheio de certezas. E o que a gente vai descobrindo ao longo da vida é que a gente não sabe nada, né? Quanto mais a gente explora a si mesmo, explora o mundo, mais a gente se dá conta no nosso processo de amadurecimento quão pouco a gente sabe. Vale para a gente, vale para o outro, né? Então, como é que foi para você essa descoberta de um lado que você não sabia que tinha? Quando você chegou lá, o que aconteceu e aí como é que foi essa história? Não, Suzana, foi um desastre, né? No começo... Lógico, não, né? Foi no começo, não teve um dia da minha vida que eu não quisesse cortar os pulsos, você imagina. Executivo, depois tinha o meu negócio, aí fiquei lá em Singapura, cuidando da minha filha, que tinha 3 anos de idade.
a minha esposa viajava muito, tinha uma função internacional, acabou, né, virando, né, batendo perna para tudo quanto é lado, eu sozinho, só com a minha filha para conversar. Enfim, foi um desastre, porque, como você falou aqui, de autoconhecimento, né, tudo que eu achava que era um ideal de vida para mim, eu estava super errado, mas não sabia. Tudo que eu achava que eu queria para minha vida estava toda construída, estava legal. Eu ali achando que tinha que ser o provedor, tinha que fazer sucesso na carreira, tinha que ser o homem forte, durão, nananana. De repente, tudo veio por terra. Eu falo que hoje, né, eu precisei virar dono de casa para descobrir uma série de coisas que estavam na frente do meu nariz e que não enxergava, principalmente em relação ao machismo. Mas, enfim, a primeira porrada acho que foi descobrir que eu poderia ter sido, poderia ser um pai mais presente para minha filha, mas depois descobri que eu era um cara muito machista e depois eu brinco aqui, eu uso uma expressão que eu falo, eu tive que sair do armário, porque chegou um tempo depois eu falei assim, cara, eu tenho que assumir esse negócio, virei dono de casa, estou fazendo uma coisa, aí vem a história do autoconhecimento. A hora que eu descobri que eu realmente estava fazendo uma coisa muito boa, não somente para minha família, mas para mim também, aí eu comecei a, de fato, poder construir, se não o personagem do Macho do Século ainda veio depois, mas pelo menos uma pessoa nova e uma pessoa mais feliz, com certeza. Eu não sabia ainda, mas quando eu saí do armário, eu descobri que estava começando a surgir um propósito para a minha vida e que não sabia ainda, mas depois viria, foi muito legal, surgiu uma nova carreira, enfim. A marca, eu a carrego para onde eu for agora, na verdade, primeiro surgiu uma nova pessoa com novos objetivos, eu realmente tive que passar por uma situação que transformou de verdade tudo que eu achava. Todas as minhas convicções, ou quase todas as minhas convicções, foram por terra quando eu virei dono de casa aos 38 anos de idade. Nossa, Cláudio, você sabe que a gente ouve histórias parecidas com a sua, mas poucas histórias são tão contundentes como a sua. Tem uma pessoa aqui falando, a Keila Mota. A Keila está dizendo o seguinte: passo por isso morando nos Estados Unidos, virei dona de casa. A gente está mais acostumado, né, Keila, a ouvir mulheres contando essa história que o Cláudio está contando, dizendo: meu marido foi transferido, meu marido foi expatriado e eu tive que abrir mão da minha carreira. Agora, e não estou dizendo que é mais fácil, não, Keila, só estou dizendo que é mais comum, né? É mais comum. Aliás, eu acho que essa é a grande armadilha do negócio, né? A grande armadilha de gênero. A gente acha que mulheres naturalmente têm que aceitar ficar nessa posição. Vai ser muito mais fácil para elas aceitar, mas a gente esquece que essas pessoas também. As mulheres têm um objetivo de vida, normalmente vão largar a carreira, largam uma carreira para ir apoiar a carreira do marido, para cuidar do filho. Enfim. Quando isso é uma opção, é muito bacana. Como para mim a opção de ir foi muito legal, de virar dono de casa, mais ou menos, porque eu achava que não fosse virar. Se eu soubesse, eu acho que não teria aceitado. Né? Talvez não tivesse aceitado. Mas é isso. Essa é uma das grandes questões que eu discuto hoje quando vou às empresas. Uma das ideias é de quebrar esses paradigmas mesmo, porque as empresas, às vezes, nem querem oferecer uma posição para morar fora, eventualmente para morar no exterior para as mulheres, porque vão assumir que a mulher não pode, a mulher tem filho, não vai poder largar o marido do trabalho, não vai poder mudar a vida do marido. Por que não? Né? Equidade de gênero é isso, é a gente descobrir que as oportunidades têm que ser iguais para todo mundo, né? Então, os talentos estão em todos os lugares. Os talentos estão dentro do gênero masculino e dentro do gênero feminino também. Mas as oportunidades nem sempre estão no mesmo lugar. E aí, essa é uma grande questão, né, Keila? Por isso é legal. Eu passei por todos os dissabores dessa experiência que você pode imaginar. É claro que teve muita coisa boa também,
para aprender e para contar, mas como homem foi mais duro, porque eu tive que brigar com os meus paradigmas, aquela questão tem que ser o provedor a todo custo, né? Por isso foi legal, eu vivi situações que as mulheres vivem na pele, às vezes vivem o tempo todo, sabe que, Suzana, eu faço as palestras, tem executiva que eu encontro, eu gosto de falar, às vezes, de relação com dinheiro, porque isso pega muito na questão de gênero, quando você não trabalha, né? E aí tem executiva que até hoje ainda entrega o salário na mão do marido, que o marido tem que administrar. Olha, século XXI, mas a gente ainda tem alguns problemas no século XX. Mas eu, assim, quando a primeira vez que caiu minha ficha, que eu ia depender do dinheiro da minha mulher para comprar um sanduíche na esquina, meu Deus do céu, eu queria me matar. Vocês não imaginam, tem as histórias bárbaras, não vai dar para contar todas as histórias aqui, mas assim... Mas conta algumas, Cláudio. Teve uma sensacional. Foi a primeira... Primeiro, tem que fazer um parênteses aqui. Eu falo que todo... Eu falo, não, é verdade. A gente, homem, né? Numa vida passada, quando eu ia no bar, sempre tem... A gente tem uma rodinha de amigos, né? No bar eu continuo indo ainda, né? Mas vida passada, agora não pode ir no bar, porque a gente está aqui isolado. Mas, enfim, eu brinco, né? A gente tá numa roda de homem na mesa do bar, aí começa... Sempre tem alguém que reclama da namorada, da mulher, da esposa, da companheira, enfim. Aí, sempre tem alguém que fala, e normalmente era eu, né? Olha o castigo aí. Eu falava, sempre pensa assim... Castigo veio, né? Castigo veio, né? Que diz assim, que eu queria mesmo uma mulher que me sustentasse, me desse um carro, um cartão de crédito para eu fazer compra no shopping. Ganhei tudo isso. E cuidado com seus desejos, né? Eles podem se Cuidado, realizar. Esse negócio do desejo, Eu sei que eu ganhei tudo isso e deu errado. No final, a única vez que... Né, eu só saía com o cartão de crédito para fazer compra no supermercado. Primeira vez que eu fui fazer a compra para mim, deu um problema danado. Você imagina, eu tinha uma loja de vinhos, e eu cheguei lá em Singapura, primeiro que a gente teve que deixar todos os móveis aqui no Brasil, e eu não levei a minha adega para guardar vinho. Quem gosta de vinho gosta de ter uma adega, você guarda na temperatura legal, na geladeira não é tão legal. Enfim, você pode ter mais opção, né, para escolher. E aí eu reclamava, estou sem adega. Eu reclamava de tudo no começo, você pode imaginar. E aí a minha esposa foi lá e comprou uma adega super bacana para mim, fez surpresa, nem me avisou nada. Aí eu cheguei... Imagina, lá em Singapura, né? Chegou um pacote para Cláudio, só podia ser eu, né? Aí eu estranhei, chegou aquela caixa enorme, eu abri a caixa, aí vi uma adega maravilhosa, falei, que legal, vou correr para agradecer a minha mulher. Mentira! Fui correndo para a loja de vinhos para encher aquela adega. E isso era o começo ainda, tinha uma situação lá, o cartão de crédito meu tinha atrasado, enfim, eu saía com o cartão dela para fazer compra. Então, eu tirava dinheiro no ATM e está aparecendo no celular dela. Claudião tirou 200 doletinhos. E aí, eu saí para fazer a compra com o cartão dela. Eu cheguei na loja, né, comprei, a adega cabia 36 garrafas. Eu achei bacana comprar 36 garrafas, afinal de contas. Né? Fiz aquela compra de vinho, passei o cartão. No que eu passei o cartão, 30 segundos depois, estava com o meu telefone. Você está louco? O que você está gastando tudo isso de vinho? E eu falando, não, mas peraí, a gente só bebe vinho junto. E verdade que eu tinha que tomar conta da minha filha. Eu ficava esperando, às vezes, 3 semanas a minha mulher voltar para casa para eu tomar uma garrafa de vinho. Porque se eu tomasse vinho, quem tomava conta de mim era minha filha, e não o contrário, né? Então eu tinha que tomar. De 3 anos. Aí pois é, 3 anos. Aí eu falei, pô, mas eu só bebo com você. E, pô, aí chegou em casa e deu aquela confusão, você imagina, né? Pô, eu não vim aqui para isso. Depois tem outra. Tudo bem que eu tinha exagerado um pouquinho no valor, mas assim, não era nada que a gente não pudesse pagar, nada que a gente não tivesse acostumado a fazer. E aí, na hora da briga, eu falei, escuta, minha filha, eu tinha 6 mil garrafas de vinho na loja, será que eu não posso ter 36 aqui em casa? Né? Enfim, mas essa história eu brinco, é engraçada. Hoje a gente dá uma risada junto dessa história, mas a verdade é que essa questão de gênero e você depender do dinheiro de alguém é muito complicado. Infelizmente, na sociedade... Ainda tem muitas mulheres que dependem do dinheiro do marido. E eu digo, hoje virei dono de casa para aprender. Todo mundo tem que trabalhar. Mulher, cachorro, galinha, criança. Se puder trabalhar, tem que trabalhar. Porque você depender do dinheiro de alguém é muito complicado. Você consegue fazer suas coisas, mas até a página 2, né?
eu, lá em Singapura, às vezes falava, poxa vida, não posso ficar gastando dinheiro e tal. O dinheiro até era nosso, não era de um dos dois, mas a gente fica preso a essas convenções e, de fato, depender do dinheiro de alguém é muito ruim. Depois eu fui passar outras situações, né? Que as mulheres normalmente podem acabar passando, quem depende financeiramente de alguém. Por exemplo, falava assim, cara, a minha mulher bonitona indo para cima e para baixo aí, conhecendo um monte de gente legal, e eu aqui, né, tomando conta da minha filha, vai arrumar um outro cara, vai me dar um pezão aí, e aí eu faço o quê depois? A gente não faz, né? Não pensa. Os homens jamais passam por essas situações. Outra, quer ver? Que não tem a ver com a questão do dinheiro, mas tem a ver com essa questão do trabalho. A gente ouve, né, as mulheres falando, e é verdade, tem que planejar quando vai ter filho, o melhor momento, se vai tirar a licença maternidade, se vai voltar, como é que vai voltar, nananana. Eu, depois de 3 anos lá como dono de casa, eu estava em Singapura, depois mudei para os Estados Unidos e hoje eu divido o meu tempo, já não estou mais dono de casa, mas divido o meu tempo entre o Brasil e a França. Mas, enfim, depois que a minha filha tinha lá seus 7 anos de idade, eu 4 anos cuidando da minha filha, eu falava assim, cara, eu quero trabalhar de novo. Como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Eu vou aparecer com um currículo, Claudião, 4 anos aqui de dono de casa. Agora, quando a gente conta essas histórias para os homens, eu falo, olha, gente, quando a mulher estiver reclamando, não é mimimi, é verdade. A gente nunca vai passar por essas situações, ou infelizmente por questões de gênero a gente não passa, mas são situações, são dilemas com os quais as mulheres convivem constantemente. Então, quer dizer, essa é a história do macho do século XXI. Tive que virar dono de casa para descobrir uma série de coisas com relação a gênero, a machismo, que estavam na frente do meu nariz, e eu simplesmente não via mesmo. Não, é sensacional essa história, Cláudio, porque como eu estava falando aqui no começo, muita gente passa por transformações que levam, às vezes, a gente descobrir um lado que a gente não tinha. Mas a sua, ela foi muito contundente, ela foi muito incomum. Então, a gente fica se perguntando o quanto você teve que se confrontar com a sua própria identidade para separar o que é o Cláudio, a pessoa, quem são seus valores, seus talentos, aquilo que você acredita, que você sabe que você pode fazer, e o Cláudio, personagem, que foi o que você falou, que é o executivo, que é o machão, que é provedor, porque a identidade da gente nos acompanha a nossa vida inteira, né? Os papéis que a gente vai exercendo, eles podem mudar. Mas tem gente que às vezes fica tão apegado a um papel num determinado momento da vida que quando perde esse papel, por exemplo, a pessoa quando perde um emprego, perde o sobrenome corporativo, parece que perdeu um pedaço do corpo, perde um a eixo da identidade. Né? A Gil está dizendo que é incrível essa experiência, mas não são todos os homens que topam esse desafio. Então, Gil, é o que o Cláudio estava dizendo aqui no começo. Ele nem topou, ele achou que ia ter um visto de trabalho quando chegasse foi compulsório, mas é por isso que hoje eu adoro compartilhar essa minha história e adoro compartilhar com os homens. É óbvio que a minha história é legal, todo mundo gosta, é homem, mulher, mas eu tenho consciência que essa história tem um valor, vamos dizer assim, para a sociedade maior quando eu conto para os outros homens, principalmente os homens que eram como eu, macho do século XX ainda, né? Então, quer dizer, porque tem muito ainda, né? Depois eu brinquei, né, com a Neiva, essa história, depois a gente pode até falar, se quiser, a Neiva, que você conhece, a gente fez essa história do Corona Macho, que é outro personagem que apareceu, mas enfim, é isso. A quebra, para mim, foi total, Suzana, a ponto de eu arriscar te dizer com muita sinceridade que foi quase como morrer e nascer de novo. A Keila, que está lá nos Estados Unidos, e acho que ela vai entender um pouco isso que eu estou dizendo, vivemos um pouco as mesmas dores. Quando você passa por uma expatriação, normalmente já é um pouco isso, né? É um pouco você morrer para nascer de novo, porque as referências todas que você tem do teu cotidiano, até de vida mesmo, todas elas vão se transformar. Tem coisas que você acaba tendo que aprender do zero de novo. Você vai viver num outro país, o sistema bancário é diferente, até, né, nos Estados Unidos, até o jeito que você vai comprar pão é diferente. Enfim, você, de fato, passa por um aprendizado muito grande. No meu caso, sem exagero, eu posso dizer que eu morri para nascer de novo,
porque foi uma transformação como pessoa mesmo, radical. Quando você começa a ver que todos aqueles valores que para você eram praticamente inquebrantáveis, de repente você começa a questionar, você começa a se questionar. Enfim, lógico que esse processo, como você bem fala, de autoconhecimento, foi um processo de dentro para fora, né? Lógico, e hoje posso dizer que hoje o que eu faço, o personagem, a marca macho do século XXI está mais do que consolidada. Eu jamais vou dizer de novo, nunca mais, mas enfim, acho que eu continuo com esse propósito de vida. Isso não deve mudar, mas assim, foi um processo de autoconhecimento, e mais do que isso, de autovalidação, de você questionar primeiro os teus valores que não estão valendo mais, e depois você se sentir validado a ponto de poder, como eu disse lá atrás, sair do armário e começar a contar essa história. E confesso para você, porque eu ainda, né, como todo mundo, eu acho que eu luto com o machão que tem dentro de mim todos os dias, até hoje. E no Todos começo, os dias ele levanta e vem para o ringue e você tem que nocautear ele de não, novo? você vem para o ringue, não, mas ele fica lá no teu inconsciente ali, e tem horas que eu falo, gente, como é que eu estou dizendo isso? O que eu estou pensando aqui, não posso nem pensar. Acontece muito isso. Mas foi um processo de me autovalidar depois, para poder, acho que você mesmo já disse isso, toda transformação requer coragem, né? E foi mesmo um processo de criar coragem para mim mesmo até, de se expor e de dizer, cara, a gente vive num lugar que não é um lugar tão legal assim, esse lugar do machismo, né? Enfim, foi um processo doloroso, eu diria, mas ao mesmo tempo muito recompensador também, de crescimento mesmo. Muito Então, legal. isso aqui é bacana de ouvir, Cláudio, porque assim, como eu estava dizendo, eu gosto da tua história, porque tem pessoas que passam, às vezes, por desafios que a vida impõe, né? A gente tinha uma amiga que dizia assim, a gente planeja para na hora poder improvisar melhor. E eu acho que a vida é um pouco isso mesmo, né? Você planeja, se organiza, mas a vida real, ela sempre acontece de um jeito diferente, dá um jeito de te surpreender. E às vezes essas surpresas, elas são mais impactantes ou menos impactantes. E a gente lida no nosso trabalho, né, Gil, com muitas pessoas que são, às vezes, surpreendidas por situações e que precisam se reinventar, como você precisou se reinventar. E aí eu vou pegar a palavra que você usou, você falou duas coisas que eu achei muito fortes e que eu queria destacar aqui. Primeiro como isso é doloroso. Assim, por que dói tanto, né? Por que dói tanto a gente desapegar de uma história que a gente se acostumou a contar? Não necessariamente ela é a melhor história para a gente. Não necessariamente ela é a melhor história para o nosso cônjuge, não necessariamente ela é a melhor história para a sociedade. Mas quando a gente se acostuma a contar uma história e repete essa história por muitos e muitos anos, e a gente se vê sem ela, às vezes a gente acha que a gente perdeu um pedaço da identidade. E não é assim. A história que a gente viveu, seja ela qual for essa história, boa ou ruim, ela faz parte de quem nós somos. É um tijolo, ajudou a gente a chegar até onde a gente chegou. A gente nunca sabe o que a gente viveu, o quanto aquilo contribuiu para que a gente fosse capaz, num outro momento da vida, de fazer outras escolhas. A gente, às vezes, precisa passar por um processo para lá na frente, em um outro estágio de amadurecimento, a gente ser capaz de fazer outras escolhas, né? Isso é um fato, o que não significa que não doa. Dói, né? Dói quando a gente perde um emprego de muitos anos, dói quando a gente termina um casamento num momento que a gente não estava prevendo, dói quando a gente monta um negócio e esse negócio
dá errado. E aí, às vezes, eu vejo, Cláudio, as pessoas me perguntam muito assim, muito. Mas eu vou escrever isso no meu LinkedIn e se não der certo? Mas eu vou mesmo começar a falar para as pessoas que eu estou fazendo isso, e se não funcionar? E se eu não tiver sucesso? Eu vou abrir uma live se não tiver ninguém? E se tiver uma pessoa? Né? As pessoas têm um medo de arriscar uma história nova e serem, entre aspas, mal sucedidas publicamente, né? Porque hoje E aí precisa de uma calibragem também do que você acredita que é sucesso, né? Porque se você achar que sucesso é só a Ivete Sangalo, o Whindersson Nunes, o Leandro Carnal, enfim, aí você vai ficar eternamente frustrado, né? É isso aí. Mas agora, você estava falando a gente é uma somatória das experiências que a gente viveu, né? E não necessariamente essas experiências são todas bem-sucedidas. Mas eu acho que, assim, vendo agora um pouco a minha vida, né, regressa aí na perspectiva, eu acho que eu só tive força. Essa mudança foi, sem dúvida, foi a maior de todas, foi a mais difícil de fazer por N fatores. Eu estava brigando comigo mesmo, estava brigando com uma parte, brigando com os valores que eu achava inquebrantáveis, estava brigando com uma parte da sociedade, enfim, estava fazendo um monte de coisa. Realmente estava difícil, foi doído demais. Eu acho que se eu não tivesse me aberto para outras transformações que foram grandes também, porque eu acho que também tem uma coisa, a partir do momento que você está aberto e que você descobre que dá para a gente mudar o tempo todo, e dá para a gente mudar o tempo todo, aí você também tem menos medo do fracasso, né? Você pode buscar o sucesso, acho que todo mundo tem esse direito, mas no mínimo você perde o medo do fracasso. Então, eu tinha, por exemplo, como você falou lá no começo, eu tinha perdido o meu sobrenome corporativo, eu tinha trabalhado 20 e tantos anos como executivo, tinha trabalhado numa grande multinacional, meu último emprego tinha sido de mais de 10 anos, então as pessoas já me conheciam como o Cláudio da empresa que eu trabalhava, não era mais o Cláudio Santos, né? Então, essa ruptura, para mim, já foi muito grande. Essa coisa de você, depois empreender, que foi o meu caso, você se acostuma com... Lógico que a vida corporativa ela não é fácil, não é moleza, tanto que não é para qualquer um, mas você se acostuma também com as coisas boas que vêm junto, né? Então, o salário que pinga exatamente a cada 15 dias... Eu, no meu caso, lá tinha carro da empresa, enfim, você se acostuma com essas coisas e aí você vai empreender, de repente não tem mais nada disso. Outra quebra grande que vamos dizer assim, acho que me deixou com o couro mais duro para poder chegar nessa. De novo, não sei se vem uma outra pela frente, mas uma coisa é certa, pelo menos eu fiquei muito mais aberto ao novo e fiquei muito mais aberto a não ter medo de experimentar. E não ter medo do fracasso. O fracasso faz parte da vida da gente. Achar que a gente só vai ter sucesso, infelizmente, é uma visão. Eu adoraria dizer que não, é só a gente querer que a gente chega lá. Não é bem assim. Não é bem assim. Não tem receita para nada. A vida não é matemática. O que funciona para mim não funciona para você. Enfim, então, o fracasso faz parte. O que não faz parte é desistir do jogo no meio, né? Isso não faz parte. Parar, rever, pode até parar para fazer outra coisa, mas desistir do jogo, não. Alguém aqui, VP Lemos, está dizendo sucesso é levantar mais vezes que cair. Eu acho que é isso mesmo. Verdade. Né? Você falou de flexibilidade, você falou de não ter medo do novo. São questões que a gente se depara o tempo inteiro no processo de marca. Porque precisa... Olha só, para fazer uma mudança simples de carreira, precisa de coragem. Imagina para fazer a mudança de marca que você fez, né? Quanta coragem. E aí você falou, Cláudio, de uma coisa que me chamou muita atenção também, que foi a importância da autovalidação, né? Eu acredito que eu estou no caminho certo. Muitas vezes, você é a única pessoa que acredita que você está no caminho certo. O que você ouve de crítica, o que você ouve de questionamento... Eu concordo plenamente com você. Eu e a Gil, a gente não é desse partido de dizer assim,
faça o que você ama e tenha talento, que tudo vai dar certo, confia. Não, a gente sabe que a vida real não é assim, né? Na vida real, muitas vezes você adora aquilo que você faz, você acredita naquilo que você faz, não necessariamente o retorno vem, não necessariamente aquilo dá certo, tá? Não tenho essa pretensão inocente de falar nisso, não. Mas quando você se dispõe a trilhar um caminho, pelo menos você tem que acreditar nele. Mas quando eu estou trabalhando com marca pessoal, tem um determinado momento do processo que a gente pede para a pessoa fazer uma declaração do que ela se propõe como marca. E é incrível como as pessoas têm dificuldade. É incrível. E eu falo, olha só, se você não for capaz de falar nesse momento aqui, para mim mesmo, para você mesmo, e para mim, que estamos aqui num ambiente confidencial, como é que você acha que você vai convencer alguém? Como é Olha, que tem você alguém acha dizendo que aqui, você ó, vai... Oi? entender e enfrentar suas próprias vulnerabilidades. É isso. Exato. Quem disse isso? A Adriana? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Aceitar, acolher e em determinados momentos até incorporar essa vulnerabilidade. Né? Quando o Cláudio está aqui contando essa história e se abrindo com tanta franqueza, né, contando como foi difícil, como ele teve que enfrentar seus próprios fantasmas, ele está fazendo do limão uma limonada, né? Está incorporando uma história de vulnerabilidade e transformou isso, como ele mesmo falou, num livro, vai se tornar um filme, ele se tornou um palestrante, né? São muitos desdobramentos de uma história surpreendente, né? Que você não podia imaginar. Alguém E aqui tá... nada disso foi pensado. Isso que foi o mais legal. Por exemplo, o nome, né? Se a gente está falando de marca pessoal, você não vai me perguntar de onde veio o nome, eu vou ter que contar, né? Conta! Olha só que... Bom, primeiro, não tinha nada, nem planejado. Eu estava ainda, talvez, naquela fase de querer cortar os pulsos. E morando em Singapura... Ainda bem que você não cortou, Cláudio. Ainda bem que Ainda bem. E morando lá em Singapura, tem uma coisa até de fuso horário que é complicado, até a comunicação, né? Naquela época não tinha WhatsApp ainda, o negócio era conversar pelo Messenger, já era muito legal. E aí eu estou conversando com uma amiga pelo Messenger, aquela janelinha pequena que tinha na hora da manhã, porque é aquele horário que não fica tão tarde no Brasil, enfim. E aí eu teclando lá e falei, olha, Bia, desculpa, eu vou ter que sair, porque agora... Hoje é dia de eu fazer supermercado e se eu me atrasar muito, eu não pego minha filha no horário na escola. E aí ela terminou a mensagem e falou, ai, Cláudio, que legal, você é o protótipo do macho do século XXI. E eu guardei, imagina, uma conversa dessas de banal, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, que legal, macho do século XXI, um dia eu vou usar. E aí veio a história da ideia de escrever o livro, e o livro eu escrevi esse livro pensando na minha filha, só que por acaso eu mandei isso para a mão de uma amiga minha jornalista, isso foi parar na mão da editora e virou um livro, mas a princípio eu tinha começado a escrever esse livro para contar uma fotografia da história da nossa família. A vida são fases, eu ainda estava na fase, legal, já tinha saído do armário, falei, agora eu vou lavar prato e tal, não tinha chegado na fase, não, todo mundo tem que trabalhar, que são fases, né? E aí eu estava lá, eu escrever o livro, tal, que legal, estava felizinho de dono de casa, depois descobri que não era bem assim, mas aí escrevi o livro. E todo mundo que eu conheço diz que o mais difícil do livro é você achar o título depois, né? Você escreve o livro e depois acha o título. E eu, quando escrevi esse relato, que na época era um relato, não era nem um livro, eu já tinha o título na cabeça, que era o tal do macho do século XXI. Enfim, aí saiu o livro, a história... Engraçado, o livro não vendeu tanto, mas a história foi legal. A história saiu em todo lugar. Eu fui na Fátima Bernardes, não sei o que lá. E um tempo depois é que surgiu essa janela de oportunidade para começar a fazer as palestras, né? E aí foi o momento que eu tinha que decidir como é que eu ia, né? Aí surgiu a marca para valer. E aí eu achei que valia a pena insistir no macho do século XXI, que para mim já fazia todo sentido, né? Embora eu apanhei muito com esse nome, demais. Agora apanho menos, porque eu acho que as pessoas se entenderam um pouco mais depois de tanto eu falar. Também título, quando você não pode explicar, né? Só o nome.
mas tem uma conotação, né, meio esquisita essa palavra macho, mas para mim era exatamente o que eu continuo pensando hoje, que é você usar a palavra macho, que tem uma conotação negativa, mas para dizer, peraí, é macho, mas é do século XXI, não é qualquer macho, né? Então, essa foi a ideia, mas surgiu naquela conversa banal do Messenger lá com a minha amiga Bia. Pena que ela não está ouvindo a gente aqui, que ela está lá em Portugal, já está meio tarde. Mas, enfim, surgiu do meio do nada e virou uma marca que eu carrego com o maior orgulho, maior prazer por toda a minha vida. Eu acho que essa história é bem bacana de como surgiu o nome, porque às vezes a gente vê também o seguinte, quando a gente está num processo de rebranding, né, quer dizer, de revisão da nossa marca, a gente está numa transição para algo que a gente não sabe direito o que é muito comum a gente não se dar conta de algumas coisas e às vezes é a outra pessoa que percebe aquilo na gente e nos ajuda a nos definir. Todo o processo de identidade, desde que a gente é criança, a construção da nossa identidade, ela se dá a partir da nossa interação com o outro, né? A criança entende quem ela é a partir do momento, lá pelos 2, 3 anos, que começa a formar a identidade. Ela começa a interagir, ela entende que se ela bater, ela apanha de volta, ela entende que se ela der um sorrisinho, os adultos vão dar risada, ela vai conseguir aquilo que ela quer. Ela começa a definir a partir da interação com o outro o que ela é e aquilo que ela quer ser. Ah, tá bom, eu tenho que dar um sorrisinho, mas eu não quero dar um sorrisinho. Então, ela começa também a definir as suas preferências. E às vezes é o outro que te ajuda a se definir. Isso é uma dança, né? A identidade da gente, ela está em constante evolução, porque a gente está constantemente interagindo com as pessoas e redefinindo quem a gente é. Isso é dinâmico, né, Cláudio? Isso não é uma coisa que você para um dia e fala, hoje eu sou isso. Eu tenho uma grande amiga que é consultora também, e ela é uma pessoa muito provocativa, assim, ela está sempre desafiando, né, as pessoas a pensarem diferente, fora da caixinha, sair do óbvio. E aí um dia uma mentorada dela falou assim, Carla, você é minha mind shaker, né? Minha agitadora da minha mente. E ela colocou esse termo mind shaker no LinkedIn, no headline dela, porque ela falou assim, tem uma pessoa dizendo que eu sou isso, e eu gostei de me definir assim, mas ela não encontraria sozinha essa palavra, né? E no teu caso, a brincadeira de ser macho e ser do século XXI, eu acho que ela é muito provocativa, ela ajuda também a gerar um pouco essa curiosidade, né? O que será que é esse macho? Como é que ele se posiciona? Né? Mas é machão, né? Ou é um novo significado? Porque a palavra macho em si, ela não é uma palavra nem positiva nem negativa. Ela designa um gênero, né? A gente é que incorporou culturalmente um significado tóxico, vamos dizer assim, para essa palavra, né? Que é o que a gente vê. Cláudio, a gente sempre diz uma coisa, assim, as pessoas que são pioneiras, as pessoas que são visionárias, que trazem um conceito à frente do seu tempo, né? Tem uma história que diz assim, você sabe como é que você reconhece o pioneiro? É se ele estiver cheio de flecha nas costas, né? Aquele costuma ser o pioneiro, que ele vai na frente, apanha, toma flechada, né? E daí a pouco tem um monte de gente seguindo aquele caminho. Você claramente é um pioneiro, você claramente tomou uma postura de muita coragem de falar de um tema que até hoje pouca gente falou. Como é que é isso para você? Como é que se dá isso? Como é que é lidar com as pessoas que te atacam e encontrar, por outro lado, as pessoas que te apoiam? Como você lida com isso? Também foi por fase. Deixa eu só voltar um pouquinho nisso que você falou. Você acabou de me dar uma outra ideia. Na verdade, você deu uma definição ótima para essa história do macho do século XXI. Vou começar a usar. Que, na verdade, o macho do século XXI é um macho lá de trás que quis detox, né? Tirou toda, né? Se desintoxicou desses conceitos. Olha que legal. Obrigado. Já vou ficar te devendo essa. Mas, enfim, você falou de coragem. São fases. Eu acho que quanto mais você
tá certo. Eu não gosto dessa palavra, mas no final é tão isso mesmo. Quanto mais empoderado você se sente para seguir naquela linha e seguir falando o que você acredita, você vai se incomodando menos com as críticas negativas. Embora eu costumo prestar atenção em tudo quanto é crítica, tanto negativa quanto a positiva. Aprendo muito com crítica negativa. Tem aquelas que são... nem conto, né? Aquelas que são agressivas, são a crítica, não é nem a crítica, é a pessoa, sei lá. É agressão mesmo, né? É Às vezes agressão, é um desrespeito, enfim. Mas isso te pega, e no começo eu ficava muito chateado. Eu falava assim, gente, mas como é que é? Eu tô querendo fazer uma coisa tão legal, eu tô querendo compartilhar com as pessoas uma mudança, uma transformação que eu acho que é o caminho, né? Poxa vida, quem que não quer, quem que não vai lucrar com um mundo com mais respeito e igualdade para as mulheres? Que é mais ou menos o que eu quero, né? né? Poxa vida, todo mundo vai lucrar com isso. Não acho que todo mundo tem que concordar comigo o tempo todo. Pode ser que eu use argumentos que não sejam tão bacanas assim. Mas o conceito era esse, sempre foi, né? O propósito sempre foi esse. E aí eu me chateava muito. As críticas, eu acho que toda crítica, quando ela é feita com boa vontade, mesmo que ela seja negativa, ela te ajuda a crescer de alguma forma, no mínimo te faz parar para pensar por que as pessoas estão dizendo isso. Eu acho que eu lido melhor, muito melhor com a crítica. Eu ainda fico, lógico, fico chateado por quê? Às vezes fico, depende, mas às vezes fico. Por quê? Porque o outro lado da moeda é muito legal, né? E eu tenho a sorte, acho que fui insistindo e fui chegando lá. Eu acho que eu defini um discurso muito baseado também no que as pessoas foram me alimentando com feedbacks. Então isso foi muito bacana. Mas a recompensa que eu tenho de ter sim o apoio das pessoas, de gente que vira um amigo virtual, que enfim tem uma coisa muito bacana. Me fez lembrar essa história toda, essa convivência toda com as pessoas que hoje me seguem, me faz lembrar o tempo todo que a gente é ser humano, que a gente pode sim. Hoje eu acredito num conceito, eu não sou muito religioso, mas tem um conceito budista que é essa história de que você consegue transformar quem está do seu lado, né? No começo eu queria transformar né, o mundo, né? A gente quer transformar o mundo, e depois quando você descobre que você é só uma areia, um grãozinho de areia no deserto, você descobre que é mais difícil de mudar. Mas se você mudar quem está do seu lado, e quem está do lado muda, o outro do lado muda, você consegue fazer essa mudança. Então, eu acho que hoje eu vou muito mais para essa linha. É muito legal o retorno que eu recebo das pessoas, e mais do que isso, Suzana, uma coisa que você falou há pouco aí. Quando você define um propósito, passa a fazer menos diferença a quantidade de pessoas que você vai impactar. Porque as relações passam a ter mais qualidade também. Eu não estou dizendo que eu não gostaria de ter 1 milhão de seguidores. Não é isso. É lógico que 1 milhão de seguidores seria bacana também. Mas eu consigo mesmo valorizar cada uma das relações que eu vou formando, mesmo que as relações sejam virtuais. E tem muita gente que vira amigo virtual mesmo, enfim. Dá tempo, eu não tenho 1 milhão, então dá tempo de ler todas as mensagens e dá tempo de falar com todo mundo. Eu sou meio louco, às vezes as pessoas falam, vai dormir, tá? Eu fico até tarde respondendo mensagem, mas acho que isso me dá uma energia que no começo eu não reconhecia muito. Acho que isso é legal, uma mensagem para passar aqui. Se você realmente acha que uma marca de sucesso, o sucesso só é medido pela quantidade de seguidores que você tem, esqueça que esse conceito tá completamente errado. Até porque eu acho que o sucesso tá na recompensa que você vai tendo das outras pessoas. É lógico que a gente também mede sucesso até do ponto de vista financeiro. Isso, para mim, hoje virou uma carreira também. Mas não é só isso. Eu acho que você ter 1 milhão de seguidores tem que ser
e não pode ser nunca parte do primeiro objetivo, tem que ser uma consequência do que você está fazendo. E às vezes, que eu acho que é o meu caso, às vezes o assunto que você está abordando, a maneira que você está abordando, é muito direta para um público específico. Eu, por exemplo, não que eu não possa falar para todo mundo, mas eu tenho um discurso que vai muito também no ambiente corporativo, eu visito as empresas, dou palestras nas empresas, então não é uma questão só de você ter muita gente te seguindo, não, mas é você sentir, e hoje eu acho que eu faço isso sem querer ser muito pretensioso, mas você sentir que de alguma forma o teu trabalho está fazendo diferença para os outros. Acho que isso, na minha definição, isso é uma definição de sucesso. Faz diferença também na minha vida, mas quando você percebe que está fazendo a diferença na vida dos outros, é sinal que a tua mensagem está chegando, não importa se está chegando para poucas pessoas, não importa que tem 10 pessoas assistindo a gente aqui, mas essas 10 pessoas que estão assistindo a gente aqui, tenho certeza que a gente está se esforçando do outro lado aqui para passar uma mensagem que as pessoas possam levar para frente, que possa contribuir para a construção da marca delas, para a construção de vida, enfim, que possa agregar alguma coisa de positivo. Nossa, Cláudio, eu adorei o que você falou, adorei. Você falou que ia usar a minha expressão do detox, eu vou usar agora a sua frase que eu achei incrível. Quando você define um propósito, a qualidade importa menos que a quantidade importa menos que a qualidade, né? Aqui alguém está dizendo demais essa fala. E Mildo, eu também achei, eu achei incrível. A gente tem uma etapa, quando a gente está discutindo, às vezes, com as pessoas sobre a marca delas, e que a gente pergunta o que é sucesso para você? Porque as pessoas, às vezes, se eu perguntar de bate-pronto para 10 pessoas se elas são bem-sucedidas, a maioria vai pensar assim, ah, não, ainda falta. E aí, quando você vai ver o que falta, às vezes a definição de sucesso para a pessoa é reconhecimento financeiro, reconhecimento social, qualidade de vida, ter tempo para cuidar dos filhos, ter 1 milhão de seguidores, ter tantos likes, ter tantas pessoas toda vez que ela faz uma live, receber tantas propostas. Assim, é impossível você ticar tudo. Então, definir um propósito, né? Definir o que é sucesso para você e definir isso de uma maneira que seja realista, que seja palpável, dá um prazer enorme quando você alcança, porque geralmente a gente é muito mais bem-sucedido do que a gente percebe, né? Sabe que você está falando aqui, eu estou vendo que se juntou a gente o professor Sérgio Barbosa, é outra pessoa que tem um propósito muito bacana, eu sou fã de carteirinha dele, ele trabalha para transformar, por isso eu estou dizendo, essa coisa de transformar a vida do outro, quem está do seu lado ali, é uma recompensa enorme. O Sérgio trabalha com um projeto lindíssimo de recuperação de homens que são agressores, que cometeram algum tipo de violência doméstica. E é um cara que, com certeza, entende bem, ele chegou agora, mas, enfim, entende bem esse conceito que eu acabei de passar aqui. Eu acho que o sucesso tem que ser uma consequência mesmo. O sucesso também parte do prazer que você tem de estar fazendo aquilo. E nesse caso, porque eu acho que a gente acaba levando uma mensagem construtiva para as outras pessoas, né? Eu acho que é importantíssimo a gente falar de machismo no Brasil e da gente desconstruir esse machismo para os homens. Eu acho que a gente não pode mais viver no século XXI uma sociedade que ainda convive com tanta violência, com tanta desigualdade para as mulheres, enfim. Eu acho que a gente, como homem, tem que tomar uma atitude em relação a isso. Então, essa mensagem, eu acho que agrega ainda mais valor, me dá ainda mais prazer de fazer o que eu faço. Mas de verdade, eu acho que você se realizar é a primeira parte do trabalho. Quando você tem essa coisa de poder privilegiar, ou de, pelo menos de alguma forma, você consegue privilegiar a quantidade, a qualidade das relações, ao invés de querer quantificar o sucesso só em números de seguidores, principalmente, que hoje é assim, né, infelizmente. Enfim, eu acho que fica muito mais gostoso. Mas está mudando, viu? A gente já viu recentemente vários estudos
falando do crescimento da relevância dos micro-influenciadores. A Ana entrou. Oi, Ana. Obrigada aqui pelos coraçõezinhos. Os micro-influenciadores são influenciadores de 500 a 1.000 seguidores, 1.000, hein? Até 1.000, mas que tem um altíssimo grau de engajamento. Começa a se falar muito dessas microcomunidades dentro das quais existe uma troca muito grande. Então, eu acho que é uma coisa que está mudando, os números grandes eles ainda impressionam, mas é o que você falou. Define seu propósito, defina um sucesso a partir do seu propósito e vai nessa linha, né? Cláudio, olha só. E acredito no que você fala, né? Porque se você não acreditar no que você fala, não fale nunca nada para agradar os outros. Fale o que realmente está dentro de você, o que você realmente acredita. E eu não consigo, você fala da história das críticas, né? É impossível agradar todo mundo ao mesmo tempo. Como é que a gente vai imaginar? Nós somos diferentes entre nós, temos características tão distintas. Como é que a gente vai agradar? Né? Aquilo que a gente falou de achar sua tribo, né? De encontrar a sua tribo e navegar por ali, sem a pretensão de achar que você vai agradar todo mundo mesmo. Nossa, Cláudio, assim, quanto aprendizado, quanta coisa bacana você compartilhou. Queria te agradecer muitíssimo por contar essa história com tanta franqueza, com tanta autenticidade, né? A palavra da moda aqui na construção de marca pessoal. Eu acho que você deixa para a gente aqui uma série de aprendizados que eu tenho certeza que vão valer para muitas pessoas que assistiram e que ainda vão assistir esse nosso papo sobre convicção, sobre coragem, sobre flexibilidade, sobre aprendizado, enfim, foi uma aula de marca pessoal. Muito, muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Vou aproveitar esse último minutinho que a gente tem aqui para fazer um comercial. Agradecer a todo mundo que se juntou a gente aqui. Quem ainda for assistir por aí. E quem quiser me seguir aqui no Instagram, Macho Século 21. Mas tem também o site, eu tenho várias das histórias, os artigos, que é machodoséculo21.com.br. E tem o canal do YouTube, que acabou de fazer 3 anos, que está muito bacana. Agora estou fazendo as histórias da quarentena também, mas a base ainda é falar de gênero. E tem um assunto que a gente nem falou, que de repente a gente pode chamar a Neiva e fazemos juntos, que é do Corona Macho, né? Que surgiu com o distanciamento social. Quem sabe a gente marca uma outra live só para falar do Corona Macho. Com certeza. Mas, enfim, tem os vídeos. Tem os vídeos, né? Lá no meu LinkedIn também tá tudo lá. Cláudio Henrique dos Santos. Enfim, me sigam aí nas redes sociais. Eu prometo, falei aqui, mas não é bobagem não. Enquanto eu não tiver 1 milhão de seguidores, que eu não vou ter nunca, eu respondo todo mundo. Pode escrever que eu vou responder a todos com o maior prazer. Cláudio, vamos deixar a mensagem do Corona Macho agora, que é a seguinte: fique em casa. Mas saia do sofá. É isso aí. Valeu. Obrigada, Cláudio. Obrigadão, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu.